Olá, tudo bem? Eu sou o Enéas, eu sou o criador do site Planilhas Prontas e hoje eu vou te mostrar mais uma planilha que nós criamos. Se você gostar, e você vai gostar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de orientação de uso do site Planilhas Prontas. A planilha que eu vou te mostrar hoje é a PlanFit. A PlanFit é uma planilha simples, mas super poderosa para a geração de cardápios e cálculos de nutrientes. O que torna a PlanFit tão especial é que nós temos aqui dentro dela uma tabela de composição de alimentos gigantesca com mais de 4.000 alimentos pré-cadastrados. Então, quando você estiver montando o seu cardápio, a planilha automaticamente vai calcular a composição nutricional do seu cardápio. Nós temos aqui mais de 4.000 alimentos pré-cadastrados, cada um desses alimentos com as suas medidas caseiras e também com as suas informações nutricionais para porções de 100 gramas. Então a planilha automaticamente vai detectar qual é o tamanho da porção que você está usando na composição e vai fazer o cálculo com base nessa tabela aqui. Tudo de forma automatizada. Você vai perceber que a planilha é bastante simples de operar, mas antes de eu entrar especificamente na planilha, eu quero te apresentar alguns recursos que existem nas nossas planilhas aqui do site Planilhas Prontas. E o primeiro recurso é esse menu exclusivo aqui superior, que faz com que você consiga navegar facilmente entre todas as abas da planilha. Também temos aqui outros 3 recursos que ficam nesses 3 botões. Esse primeiro botão aqui deixa a planilha em tela inteira, então ela fica muito mais fácil de operar porque ela aumenta a área útil da planilha. E a partir daqui eu vou deixar ela nesse formato para que a gente continue o vídeo. O outro recurso, no segundo botão, é esse cadeado. Esse cadeado aqui, quando está habilitado, ele evita que você altere locais que não deveria alterar. Então, a planilha não permite que você altere algumas células, mas ela permite que você altere células editáveis. E se você precisar, porventura, fazer alguma alteração, então você pode desbloquear o cadeado e aí sim você consegue fazer alterações. E o terceiro e último botão aqui serve para habilitar as linhas e as colunas da planilha. A gente prefere manter essas informações ocultas também para aumentar a área útil da planilha. Mas se você precisar ajustar o tamanho de uma coluna, e vamos aqui numa área de cadastro para você entender, se você precisar ajustar o tamanho de alguma coluna, então você pode usar esse recurso. Quando a planilha está bloqueada, você não consegue alterar o tamanho, mas se você desproteger a planilha, então você consegue. Bem, voltando então para a planilha, agora eu vou te mostrar como a planilha funciona. E nós temos aqui no menu uma primeira área, que é a área de cadastros, que é onde você vai fazer alguns cadastros importantes da planilha. E o primeiro cadastro que nós temos aqui é o cadastro de pacientes, que é onde você vai cadastrar os pacientes que você vai acompanhar e para os quais você vai gerar cardápios. Se você estiver comprando a planilha para uso próprio, você vai se cadastrar aqui como um paciente. Para a gente entender como o cadastro funciona, vamos fazer aqui um cadastro de exemplo. Então, eu vou cadastrar aqui o paciente Enéas. Vamos adicionar aqui o sexo masculino, vamos inventar aqui uma data de nascimento. E aqui a gente faz o registro inicial do paciente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou informar a data da primeira consulta ou do primeiro registro. Então, nós vamos colocar aqui uma data de 1º de março de 2023. Aqui você vai informar o primeiro peso registrado e também a altura. A planilha automaticamente ela calcula o IMC, que está em 30,9. O IMC é o índice de massa corporal e classifica o IMC de acordo com a tabela da OMS. Então estou classificado aqui, nesse exemplo, como obesidade 1. A planilha também permite que eu cadastre uma meta e isso não é obrigatório. Eventualmente você pode ter algum paciente que está buscando só melhorar a condição física ou melhorar a saúde e não está buscando uma meta de perda de peso, mas se estiver, então você pode cadastrar a meta aqui e quando você cadastra a meta aqui, a planilha também já faz o cálculo do IMC da meta. Então vamos melhorar aqui um pouco essa meta, porque nós precisamos chegar na classificação normal. Então, com 80 quilos e 1,80 m de altura, a classificação passa a ser normal do IMC.
A planilha aqui então percebe qual é o último peso que está registrado e no caso desse paciente aqui é o próprio registro inicial, porque foi o único que eu cadastrei até o momento. Aqui você consegue adicionar mais pesos para os pacientes, então quando o paciente volta para uma consulta ou se você estiver usando a planilha para você, aqui você cadastra os seus pesos, você faz o acompanhamento. Quando você clica lá, então já vem para cá o paciente. Vem também a data de hoje, nesse caso é o dia que eu estou gravando o vídeo, 30 de maio, e aqui você faz o registro do peso. Então nós vamos informar aqui o peso de 95, por exemplo. A planilha automaticamente já faz o cálculo do IMC como antes e também classifica. Voltando então ao cadastro de pacientes, a gente viu agora como a gente adiciona um peso aqui nesse link. Aqui eu tenho a informação de quantos cardápios, quantos planos estão cadastrados para esse paciente. No momento, o Enéas aqui está sem um cardápio cadastrado, mas nós vamos chegar lá. E tem ainda um campo de observações para você inserir quaisquer observações que sejam necessárias sobre o paciente. O próximo cadastro é o cadastro de pesos, que é um cadastro que a gente já viu. Você pode inserir pesos vindo aqui no paciente e clicando em adicionar, mas você também pode inserir manualmente aqui nessa tela, selecionando o paciente, inserindo a data e o peso. E o último cadastro da planilha é o cadastro de planos, que é onde você vai cadastrar os planos alimentares, né, os cardápios, as dietas aí dos pacientes. E aqui na nossa demonstração, eu tenho 2 planos cadastrados, então um para o Pedro e um para o João. Você pode ter vários planos por paciente. Então, para te demonstrar como funciona aqui o cadastro de um novo plano, então nós vamos fazer o cadastro de um plano de exemplo. Vou inserir então aqui na última linha. Você nota que o primeiro campo aqui é o código. Você pode inserir qualquer valor aqui como código, mas para manter a sequência aqui do exemplo, eu vou cadastrar então o plano 003 e vou chamar ele de cardápio do Enéas. Vou selecionar aqui meu paciente, no caso eu vou fazer o cardápio para o Enéas, e você pode definir uma data de início e término para esse cardápio. Isso é muito útil para aqueles casos em que você gerou uma dieta específica para um paciente por um período específico, por exemplo, por 2 meses, aí um plano alimentar rico em proteína, por exemplo, né? Então você define uma data de início e término, e lá na frente, quando eu te mostrar lá no relatório, que existe o relatório de impressão do cardápio, quando você imprimir, então essas datas aparecem lá no cardápio. E o paciente ele sabe que tem prazo de início e um prazo de fim para aquelas informações que estão lá. Então você pode cadastrar a data de início e término aqui, e depois o que você faz aqui é parametrizar o plano. Então o primeiro parâmetro é a descrição das refeições, ou seja, quais refeições vão estar no seu plano. Nos exemplos aqui acima a gente tem café da manhã, lanche da manhã, almoço, né, e assim por diante. Você pode cadastrar até 8 refeições, aqui nós usamos 6 refeições e eu vou manter o mesmo aqui para esse novo cardápio. Esse texto aqui você pode mudar, então você pode chamar esse café da manhã de desjejum, você pode trocar o horário também, né? É tudo editável. O próximo parâmetro aqui do plano são os valores diários de referência. Então, esses valores que estão aqui nos outros planos são os valores diários para uma dieta normal de uma pessoa adulta. Eu vou copiar esses valores porque eu vou usar os mesmos, mas se você tem algum paciente que precisa de uma dieta diferenciada, ou seja, ele precisa de uma dieta que seja rica em cálcio, por exemplo, então você ajusta aqui os valores diários de referência, e é importante você manter os valores corretos aqui, porque a planilha ela vai sempre comparar o plano alimentar que você está gerando com esses valores de referência. Inclusive, a planilha vai gerar uma pontuação para o teu cardápio de 0 a 100, sendo que 100 representa um plano alimentar totalmente coerente com os valores de referência. E avançando aqui um pouco mais para a direita, a gente tem as informações de como está o meu plano alimentar. Então aqui são as informações daqueles alimentos que eu efetivamente inseri lá no plano. Como eu ainda não montei o plano desse cardápio, né, não inseri nenhum alimento lá no cardápio, então ainda está tudo zerado. Mas você nota aqui nesse plano aqui de cima que nós já temos algumas informações que a gente inclusive pode comparar com o valor de referência já aqui em cima, né?
E por último aqui, a última coluna é a coluna de observações, onde você pode registrar quaisquer observações sobre cada um dos planos aqui no final. Dando continuidade aqui então, eu inseri os parâmetros aqui do meu plano, agora já é o momento de eu montar o meu plano, de eu inserir os alimentos do meu plano. Então, você faz isso clicando aqui em criar plano, então vou clicar aqui, e a planilha automaticamente cria um plano com base nas refeições que eu parametrizei, e também contendo 7 dias aqui que você pode usar da forma que desejar. Você nota que aqui a planilha já traz a informação de domingo, segunda, terça, isso vai até sábado, porque são 7 dias, mas você pode ajustar essas linhas para se adequar da forma com que você costuma trabalhar. Por exemplo, você pode ter uma linha aqui que se chama segunda, quarta e sexta, outra que se chama terça e quinta, você pode ter também, você pode chamar de opção de cardápio 1, opção de cardápio 2, opção de cardápio 3, você pode usar da forma que desejar. Se você remover o valor aqui, dessa forma, na hora de imprimir o cardápio, estas linhas aqui vão ser ignoradas. Então, você não precisa usar todos os 7 dias. Vou voltar aqui, a exclusão que eu fiz, ok. Depois que você criou, então, aqui o plano, você consegue acessar ele novamente lá nos cadastros, então aqui no cardápio do Enéas, e você nota que aqui o link que se chamava criar, agora se chama ver. Então, se você clica aqui, ele abre o plano que já existe, que você já iniciou. E agora, para você montar o seu plano alimentar, tudo que você tem que fazer é selecionar os alimentos. Em cada dia por refeição, você pode selecionar até 5 alimentos. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. A gente vai selecionar entre os 4.000 alimentos cadastrados nas nossas tabelas de composição e nós vamos pegar aqui como exemplo o abacaxi. Então, selecionei o abacaxi, agora eu seleciono a medida caseira e as medidas caseiras que aparecem listadas aqui, elas são totalmente personalizadas, elas são medidas do abacaxi. Se você selecionar, por exemplo, um outro item, você vai ter outros tipos de medidas caseiras que correspondem a esse item. Selecionei o abacaxi, vou selecionar lá qual medida caseira eu quero e vamos definir que eu quero pedaço, unidade, fatia e vamos definir aqui que é um pedaço, unidade, fatia. Então, eu estou colocando no plano alimentar do paciente um pedaço de 370 gramas aqui no plano dele. A planilha, automaticamente, aqui no final, ela vai contando os nutrientes desse plano alimentar daquele dia e já vai comparando com os valores de referência que você cadastrou lá atrás, no cadastro do plano, nos parâmetros do plano. Então, você nota aqui que para a energia eu estou com 280 calorias e preciso chegar pelo menos em 2.000 ou próximo de 2.000. Conforme você vai inserindo mais alimentos no cardápio, esses valores vão sendo incrementados. Um outro exemplo que eu quero te mostrar é que a planilha também permite que você não selecione uma medida caseira. Eu vou selecionar aqui o abacaxi. O abacaxi ele só tem pedaço, unidade, fatia de 100 gramas, mas você quer uma fatia de 50 gramas, um pedaço de 50 gramas. Então você pode deixar sem a medida caseira e inserir o valor diretamente. A planilha já vai entender que eu estou falando de 50 gramas desse alimento aqui. Uma outra opção que você tem também é usar um número decimal. Então você vai usar 0,5, ou seja, metade desse pedaço de 100 gramas. E um último recurso que eu quero te mostrar aqui nessa tela é que, por vezes, é muito complicado buscar os alimentos aqui, porque nós temos mais de 4.000 alimentos cadastrados aqui na nossa planilha. Então, você também tem a opção de vir até o menu Composição. Aqui no menu Composição, você vai encontrar o cadastro de todos os alimentos e medidas caseiras. E você pode fazer um filtro aqui, então se você filtrar, por exemplo, por ovo, você vai ter tudo aquilo que tem ovo. Então, vamos selecionar aqui um exemplo, vamos pegar um ovo de galinha. Vamos pegar aqui, então estamos buscando um ovo frito com sal. Então é esse aqui que eu quero, ao invés de buscar lá naquela caixa, que pode demorar bastante tempo, você copia o valor aqui e você vai lá no cardápio, então eu vou até ele e colo o valor aqui, certo? Então a planilha já vai
até o item correto. Vou selecionar aqui e vou colocar que eu quero um ovo aqui nesse café da manhã. Vamos lá ver como é que está ficando. E aí a gente já nota aqui um problema, é que o colesterol já está se aproximando do valor de referência e nós estamos apenas no café da manhã. Então a planilha permite que você tenha esse cuidado também, porque ela vai te mantendo informado sobre o status dos nutrientes aqui ao final. Eu também quero te apresentar essa pontuação que fica aqui no final, que nós chamamos aqui na planilha de Nutri-Score. Então, eu já te falei sobre ela antes, mas não aqui nesse momento. A planilha vai gerar uma pontuação que vai de 0 a 100, conforme a aderência do seu plano alimentar com os valores de referência. Então, quanto mais próximo você chega dos valores de referência, mais próximo esse valor aqui vai chegar de 100, e é esse o objetivo que você tem que buscar. Muito bem, isso conclui então a parte aqui da alimentação do plano alimentar. Então você vai gerar o plano alimentar exatamente como eu estou te mostrando. Você pode eh, sair da tela inteira e alternar entre os planos alimentares. Então você pode também copiar planos de outra planilha. Então vou selecionar aqui e vou colar aqui nessa planilha, e você pode ir trazendo as informações de outras planilhas para cá também. É uma opção adicional que você tem que vai te dar muita agilidade. E o próximo menu aqui no topo, eu vou colocar em tela inteira novamente. O próximo menu aqui no topo é composição, que eu já apresentei para você, mas agora eu vou apresentar de forma um pouco mais detalhada. Eu quero te lembrar que a nossa composição de alimentos, ela contém mais de 4.000 alimentos aqui. Todos esses alimentos, então, com o cálculo dos nutrientes, macronutrientes aqui. Então, para todos esses alimentos, nós temos a cada 100 gramas o cálculo dos nutrientes, e a planilha usa isso na hora de calcular os nutrientes aí do seu cardápio, do seu plano alimentar. Além dos mais de 4.000 alimentos que estão inseridos aqui na planilha, você também pode inserir seus próprios alimentos. Eu vou te mostrar como você faz isso. Quando você clica aqui nesse botão, você vai para o final da tabela e você pode inserir o seu alimento. Você vai inserir então o grupo a qual pertence esse alimento. Nós temos esses grupos cadastrados. Os grupos são usados para você localizar facilmente um alimento. Então, se você quiser ver apenas pescados, por exemplo, você filtra e você vai ter acesso apenas aos pescados, por exemplo. Então, voltando aqui, então, você coloca aqui o nome do alimento, as medidas caseiras para esse alimento. Você pode cadastrar até 10 medidas caseiras, e sempre que você cadastra uma medida caseira, você deve informar aqui um fator. O fator é a quantidade de porções de 10 gramas daquela medida caseira. Tomando aqui, por exemplo, então, essa medida caseira aqui ela tem 120 gramas, então o fator é de 1,2. Ou seja, eu tenho 1,2 porções de 100 gramas dentro daquela medida caseira. Então, 120 gramas é igual a 1,2 porções de 100 gramas. Né? Assim que a gente faz aqui no fator, e a planilha vai considerar esse fator, então, na hora de calcular os nutrientes em função da medida caseira. E uma última grande utilidade que eu quero te mostrar aqui dessa tabela é que você pode identificar alimentos com base na composição nutricional deles. Ou seja, se você está precisando encontrar um alimento rico em fibras, você pode vir até aqui e classificar os alimentos do maior para o menor. Então, você vai ter uma lista com aqueles alimentos que possuem mais fibras a cada 100 gramas, né? Pegando esse exemplo, esse primeiro alimento então tem 53,1 gramas de fibra a cada 100 gramas de alimento, que é uma quantidade bastante considerável. Né? Trazendo para cá, então, a gente vai ver quais são os alimentos mais ricos em fibra, e você vai ter então a canela, o café, a banana, o trigo, o alecrim e assim por diante. Da mesma forma, você pode fazer com a proteína. Então vamos lá classificar a proteína da maior para o menor, e a gente vai ter alguns alimentos que são aqueles mais ricos em proteína. E muito bem, então você conheceu agora a nossa tabela de composição com mais de 4.000 alimentos. Eu acredito que só por essa tabela já vale a aquisição da planilha. Você passa a ter à disposição então essa tabela com toda aquela composição nutricional, e tem todo o bônus do restante da planilha, que te traz muitos outros benefícios. Eu vou te mostrar também agora os relatórios. A planilha possui dois tipos de relatórios.
O primeiro relatório é o relatório de plano alimentar, onde você consegue gerar uma versão para impressão do seu relatório. Então, eu vou selecionar aqui o cardápio que nós criamos lá no início do vídeo, e ele já traz para cá então pronto para imprimir o cardápio. Você nota que ficou pequeno porque nós só informamos lá 2 refeições no primeiro dia, mas se a gente pega aqui um exemplo que eu tenho mais preenchido aqui, então ele está trazendo um dia inteiro e com todas as refeições. E tudo isso pronto para imprimir, pronto para gerar uma versão impressa para entregar aí para o seu paciente. Você também pode, no menu Arquivo, exportar para PDF, também vai gerar uma versão em PDF que você pode enviar para o seu paciente. E o outro relatório que a gente tem aqui, o último relatório, é o relatório de paciente. E nesse relatório você seleciona um paciente e você passa a ter todo o status desse paciente. Eu vou selecionar aqui então, manter selecionado aqui o Pedro, que é aquele que eu tenho mais dados. E a gente nota aqui que a planilha mostra a evolução do peso dele ao longo do tempo. A meta dele que é 85, então ele já partiu de 101 quilos para 98. E a planilha traz alguns dados interessantes. Por exemplo, ele já perdeu 3 quilos, 3,4 quilos, ele está com uma evolução de 40 gramas por dia, e se ele continuar nesse ritmo, ele vai conseguir atingir o objetivo dele de 85 quilos em 13 de fevereiro de 2024. Então a planilha faz esses cálculos também que você pode informar ao paciente. E ainda dentro do mesmo relatório, quando eu seleciono aqui um paciente, ele me traz os planos do paciente, e ele me trouxe aqui o plano para emagrecimento, esse é um plano do Pedro, certo? E traz aqui um resumo aqui desse plano alimentar, incluindo o Nutri-Score desse plano. Então eu consigo ver se esse plano aqui está aderente para cada nutriente, macronutriente aqui, e acompanhar de forma geral aqui no Nutri-Score. Agora eu vou te mostrar aqui o painel de bordo, né? Então, concluímos toda a planilha e ainda temos aqui o painel de bordo. O painel de bordo traz um resumo da tua planilha, quantos pacientes você tem cadastrado, desses pacientes, quantos estão sem um plano alimentar, também traz informações sobre os planos alimentares cadastrados. Aqui embaixo a gente tem a distribuição dos seus pacientes cadastrados com base no IMC de cada um. Então eu tenho 3 em sobrepeso, 1 em obesidade 1, 1 em obesidade 2, então traz essa informação. Aqui traz um resumo então dos planos por Nutri-Score, né, como estão os seus planos, em que faixas de Nutri-Score eles estão. E aqui eu tenho uma pontuação geral de todos os planos cadastrados, de todos aqueles planos que você adicionou. Então, todos os meus planos aqui somos 54 de 100 no meu Nutri-Score. Eu espero que você tenha gostado muito da nossa planilha. Estou concluindo o vídeo aqui. Se você gostou, o link para adquirir a planilha está aqui na descrição do vídeo. Quando você acessa o link, você vai para a nossa loja, você faz a compra como em qualquer loja, clicando em comprar. Assim que você conclui o pagamento, o acesso à planilha é liberado, é tudo automático. Se você fizer o pagamento no Pix ou no cartão de crédito, o acesso é instantâneo. E muito bem, estou encerrando por aqui então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se curtiu, não esquece de deixar um curtiu aí no nosso vídeo, tá legal? Um grande abraço.